Três empresas de ônibus que deixaram saudades em 2025. Comente se você conheceu alguma delas. Em terceiro lugar temos a empresa Cruz. A empresa Cruz foi uma empresa brasileira que atuava no ramo de transportes, fundada pelo imigrante italiano Leonardo Cruz em 1938, na cidade de Araraquara, estado de São Paulo. A empresa foi responsável por diversas linhas que ligam o interior paulista à capital São Paulo e ao litoral do estado. Também operava parte do transporte urbano de Araraquara. A empresa Cruz iniciou suas atividades em 1938, já instalando uma garagem na rua Gonçalves Dias, no município de Araraquara. Com apenas duas jardineiras Chevrolet Tigre, a aviação inaugurou sua primeira linha, que ligava aquele mesmo município à vizinha cidade de Nova Europa. Já no ano seguinte, com o rápido crescimento de sua frota, a empresa começaria a abranger seus serviços para as cidades de Gavião Peixoto, Tabatinga e Ibitinga. Na década de 40, quando Getúlio Vargas havia declarado guerra às chamadas potências do eixo durante a Segunda Guerra, o Brasil passou por uma escassez de combustível. Isso obrigou a empresa Cruz a adaptar aparelhos para a utilização de gasogênio em seus veículos. Nessa mesma época, a empresa cria o Expresso Tupi, realizando viagens sem parada de Araraquara a Novo Horizonte, passando pelos municípios de Itápolis e Borborema. Nos anos 50, a aviação começa a realizar viagens mais longas, chegando finalmente à capital paulista com uma linha que ligava Araraquara a São Paulo. Nos anos 60, a empresa começa a trabalhar também no ramo de transporte de pequenas encomendas, já se firmando com uma das principais operadoras de ônibus do interior de São Paulo. A empresa Cruz começa a diversificar horários e linhas, ligando a capital paulista ao interior do estado, através de cidades importantes como Ribeirão Preto, São Carlos, Campinas, Ibitinga, Tabatinga, Nova Europa, Novo Horizonte, Borborema, Itápolis, Américo Brasiliense, Taquaritinga e Monte Alto. Nos anos 70, a aviação dá um grande passo inaugurando suas novas instalações na Rua Domingos Zanin, 264, em Araraquara, cidade natal da empresa. Na década seguinte, a empresa Cruz é vendida, acentuando ainda mais o crescimento da empresa com a compra de novos veículos. A empresa, posteriormente, no anos 90, lança os Ômega Buses com muitas inovações, como ar-condicionado, TV a bordo, poltrona soft leito turismo, descanso para as pernas, compartimentos para água e café e sistema de suspensão a ar. A empresa Cruz foi uma das mais utilizadas viações de ônibus para viagens rumo ao interior paulista. A aviação possuía garagens nas cidades de São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, Novo Horizonte e Ibitinga. Possuía mais de 50 agências de venda de passagens em diversos municípios no interior do estado, na capital e também no litoral paulista. Em 2016, começou a operar no transporte coletivo de Araraquara, junto com a Aviação Paraty, formando o Consórcio Araraquara de Transportes, CAT, por um período de 20 anos. Em 2024, foi anunciada a incorporação da empresa Cruz pela Aviação Piracicabana, ambas do Grupo Comporte. Em segundo lugar temos a Aviação São Geraldo. A Companhia São Geraldo de Viação, conhecida nacionalmente pelo nome São Geraldo, foi uma empresa de transportes rodoviários brasileira fundada no ano de 1957 na cidade de Caratinga, Minas Gerais. Na década de 80, a empresa transferiu-se para a capital Belo Horizonte. Depois de comprar a empresa de transportes Rodrigues Teixeira e CIA Limitada, um grupo de amigos em Caratinga cria a então empresa de viação São Geraldo. Após alguns anos de atividades, a empresa foi repassada na década de 60 por outro grupo de empreendedores liderados pelo senhor Benito Porcaro. Posterior a isso, a empresa mudou sua razão social para a Companhia São Geraldo de Viação e passou por um amplo processo de crescimento, se tornando uma das principais operadoras de ônibus do país.
Começando a operar cada vez mais linhas a partir de então, a São Geraldo foi pioneira no esquema de revezamento de motoristas em rotas de longas distâncias. Em 1978, a São Geraldo incorpora a empresa Nossa Senhora da Aparecida, a maior organização de transportes interestadual do Nordeste. A empresa chegava a bater de frente até mesmo com a gigante Itapemirim. No início da década de 1980, após cisão parcial, sua sede foi transferida para Belo Horizonte, a capital mineira. Durante os anos 80 até os anos 90, a empresa continuou a crescer. Em 1998, adquire várias linhas de médio curso no Nordeste. Em setembro de 2000, transportando cerca de 180 mil passageiros por mês, com frota patrimonial de 800 ônibus, era a segunda maior empresa de transporte rodoviário interestadual do país. Em julho de 2003, a empresa lança em alguns de seus veículos a TV Santo Forte, onde aparelhos televisores eram instalados no interior dos ônibus, transmitindo algumas atrações da Rede Globo na época. No fim do mesmo ano, a empresa é adquirida pela rival Gontijo, numa negociação marcada como a maior da história dos transportes terrestres até então. A compra foi concluída em 2004. No dia 15 de setembro de 2015, a ANTT autorizou a incorporação da São Geraldo pelo Grupo Gontijo. Na época do anúncio do fim da marca pela Gontijo, a São Geraldo percorria cerca de 95 milhões de quilômetros por ano e atendia 17 estados brasileiros. Alguns de seus antigos sócios agora atuam no transporte urbano de Salvador, nas empresas Transol, Modelo e São Cristóvão, e outros agora são acionistas da Aviação Rio Doce. Pouco a pouco, os ônibus da São Geraldo tiveram o nome da empresa retirados de suas latarias para serem substituídos pela da marca Gontijo, decretando assim o fim gradativo da Sanger, como era apelidada pelos usuários, depois de mais de 58 anos de história. Gradativamente, os mesmos ônibus foram pintados com as cores da empresa. E em primeiro lugar temos Aviação Itapemirim. Aviação Itapemirim foi uma empresa de transporte rodoviário de passageiros brasileira, tendo sido considerada por muito tempo a maior do ramo no país e também na América Latina. O empresário capixaba Camilo Cola, já dono da empresa de transporte Autos, decide impulsionar seus negócios e funda, em 4 de julho de 1953, a Aviação Itapemirim. Inicialmente, com 70 funcionários e 16 ônibus, a nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que na época a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para outros estados em caminhões adaptados. No ano de 1954, Camilo Cola vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos, e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goytacazes, Niterói, até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados,
encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus pronto. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que nesta última a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até a cessão das operações, em 2022. No ano de 67, a Itapemirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos da Mercedes-Benz, já contando com asfalto por todo o trajeto desse itinerário. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usara o modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil, aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim. Com isso, a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Em 73, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. No auge de sua linha de produção, ainda em meados da década de 80, a Itapemirim chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto à Mercedes-Benz vários monoblocos O370 e O371, equipados com ar-condicionado para o serviço leito-rodonave. No final de 89, a empresa lança o Tribus 3 e, em 95, a Itapemirim adquire, junto à Mercedes-Benz, mais monoblocos O400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. Em 99, o serviço foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado em 1997, equipados com ar-condicionado. O serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4 sem ar. Nos anos 2000, a aviação Itapemirim consegue manter um ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transportes no Brasil. Contudo, a concorrência cresce, com destaque para sua maior rival Gontijo, que em 2003 adquire a São Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo, sendo vários com chassis reencarroçado. Em 2008, falece a esposa de Camilo Collet, Ignez Massad Collet, originando uma disputa judicial entre alguns herdeiros. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria de suas linhas. Depois disso, a empresa passou por sérios problemas, até que em 21 de setembro de 2022, a primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência do grupo Itapemirim.